bebeu água? Tá com sede? Olha a água mineral. Não, não pode ter água mineral porque tá... Pessoal, aqui, esse bloco do X versus X, infelizmente, ele não vai jogar água para você, ele vai mostrar onde que a água está faltando no planeta com mais gravidade, né? Na verdade, devemos pensar, né, pessoal, que somos um planeta com 7 bilhões de habitantes e temos menos de 3% de água doce para o consumo, sendo que dessa água doce, uma mínima fatia também está disponível para potabilidade, ou seja, para o consumo, né, amplo da sociedade. E dentro do que vimos, né, no bloco anterior, junto com o Zé Bonner, meu grande amigo, estamos aqui para mostrar para vocês os 10 caras que estão mais preocupados com a questão da disponibilidade hídrica no mundo, os 10 países mais vulneráveis em relação à água no planeta, né, Zé Bonner? Com certeza. Como não podia ser diferente, a gente já começa aí, né, o start nosso, país que sofre mais é na África, né, Thiago? A gente vai falar aqui da Mauritânia, situada no noroeste da África, na região do deserto do Saara. Tem mapinha aí, Zé? Vamos botar um mapinha pra essa galera? Tem mapinha, vamos lá, joga aí o mapa. Joga o mapa aí da Mauritânia, já viram a imagem, agora vai o mapa aí. Vamos lá, galera. Projeto X High-Tech. Que isso, hein? Que isso. A Mauritânia é o país mais vulnerável do mundo à crise de água. Pelo menos 90% de todo o estado é dependente do abastecimento de água externo, com apenas um rio em seu território para provisão durante todo o ano. O país é quase inteiramente seco. O rio que o atravessa, o Senegal, faz ainda fronteira com outros 4 países e tem suas margens constantemente invadidas por tribos africanas. O crescimento populacional, estimado em 3% ao ano, aumenta mais ainda a demanda por água, bem como os riscos de poluição deste recurso natural. Em 2005, estima-se que o governo da Mauritânia gastou cerca de 15 milhões de dólares para o tratamento de doenças de transmissão hídrica. A desertificação acelerada combina a redução das chuvas e a falta de uma rede de distribuição de água agravam o quadro de escassez de água no país, classificado pela Maplecroft como de risco extremo. Então, gente, importante aí nós entendermos bem, né, que a Mauritânia ela sofre, né, Tiago, estando ali localizada na faixa do Sahel, com o aumento do processo de desertificação. O Saara vem se expandindo rapidamente ali para o sul e pegando essa área que sofre diretamente, né? Então é um dos casos aí, o caso mais grave que a gente pode associar a várias outras coisas, né? A gente está usando aqui os dados da consultora britânica Maplecroft, né, que fez os estudos sobre esses 10 países mais graves. E o lance é tão grave ali na região do Sahel, né, que estudiosos têm observado que o volume de sedimentos que têm sido levados para a Amazônia anualmente aumentou absurdamente. Aí você vai falar, o que tem a ver a Amazônia? Porque o que acontece? Com a dinâmica atmosférica, existe uma dispersão de sedimentos vindos do Saara que são depositados na Amazônia. Então, olha que situação dramática, né? Se você ampliar o desmatamento do Sahel, além de você agravar, né, a crise hídrica na região, você pode aumentar o despejo de areia na Amazônia, né? Ou seja, acelerar um processo também de sedimentação na Amazônia, que é preocupante, né, Zé? A gente percebe aí que como há uma interligação global desses processos, né? Verdadeiramente dramático. Global, ela é quase desesperadora. Desesperadora, é verdade, né? A gente esquece às vezes que a Terra é um sistema, né, gente? Ela funciona dentro de uma lógica de interação, né? E aqui a gente vai para a segunda região mais grave, que é o Kuwait, né, pessoal? Tão mencionado aí pela mídia para o seu petróleo, né? Tem a imagenzinha do Kuwait. Vamos agora para o nosso mapa, porque aqui a geografia é a ciência que verdadeiramente importa, né, gente? Tem que lembrar sempre disso, né? E dentro aí você consegue ver que é um país pequenininho, né, gente? Que é considerado o rei do petróleo, e ele corre risco extremo de desabastecimento de água, segundo esse relatório da Maplecroft. Ele é rodeado pelo deserto e o Kuwait é considerado o país mais seco do mundo, isso é um dado importante. E o único onde não existe água doce. Olha que situação grave, né, gente? Ou seja, a dessalinização lá é algo fundamental. Não há, ao longo de seus 18 mil quilômetros quadrados de território, nenhuma reserva, rios ou lagos, nem mesmo aquíferos subterrâneos de água doce. Ou seja, a importação da água é fundamental para esses caras. Aproximadamente 75% de toda a água potável consumida no país precisa ser ou dessalinizada ou importada. E essa é uma questão estratégica devido às altas temperaturas da região, à falta de chuva e à deterioração do solo para o cultivo.
A escassez de água doce é, inclusive, o principal entrave para o desenvolvimento da agricultura no país. Então você volta para cá, né, pessoal, e percebe que é uma situação dramática. O país mais seco do mundo não tem água doce. Por quê? O clima árido, semiárido gera um índice de evaporação absurdo. Aí tem um fenômeno aí que a gente tem que mencionar, né, Zé, que é a salinização do solo. Por quê, gente? Lugares onde evapora água muito rápido, o sal, os sais minerais, né, eles ficam como resíduos. E eles acabam tornando esse solo muito corrosivo, né? É um fenômeno muito observado em áreas de agricultura, principalmente em ambientes mais secos. Então, é um drama verdadeiro que essas localidades passam, né? E o dinheiro do petróleo, ele até pode ajudar, mas lembremos, né, Zé? São lugares com forte concentração de renda, com famílias reais riquíssimas, que acabam, né, trazendo os benefícios para si, gerando muita miséria, né, Zé? No cenário geral, né? Isso aí é o que a gente nota em várias partes da Terra, né? Essa concentração de renda que gera uma qualidade de vida ótima para poucos e uma qualidade de vida péssima para muitos, né? Ou a maioria, né? Infelizmente, né, Zé? E aí, vamos para qual agora? O terceiro lugar. Vamos para a Jordânia, né, gente? Vamos jogar esse mapinha. A gente vai falar da Jordânia em especial, né, no finalzinho desse quadro. Sim, mas sim. já vamos aí para vocês já ir visualizando aí. Gente, a insuficiência de recursos hídricos nesse país desértico e de temperaturas elevadas no Oriente Médio é crítica, né? Em algumas regiões, o abastecimento de água acontece apenas uma vez por semana. Isso quebra completamente a lógica que nós falamos do consumo de água diário, né? Sim, sim. Os reservatórios existentes são explorados de maneira tão intensa a ponto de ameaçar o fornecimento no longo prazo para cerca de 6 milhões de habitantes e os setores de agricultura e a indústria. A geografia de Planalto é bastante acidentada do país, dificulta o abastecimento, ou seja, nós ainda temos aí o fator físico, né, que trabalha de forma negativa nesse paísinho. Um dos principais problemas ali é o bombeamento de água do Vale do Jordão, localizado abaixo do nível do mar até as cidades, a mais de 1.000 metros de altitude. Boa parte do sistema está obsoleto, o que prejudica o desempenho e força o consumo de energia do país. O uso das águas do Jordão também é dificultado pelo fato de se tratar de uma fonte fronteiriça e motivo de atrito entre Israel e Jordânia. O rio fornece entre 25% e 30% da água de Israel e 75% da água da Jordânia, né, Tiago? Mais um caso aí. O velho problema, né, Zé, que a gente vai comentar com mais detalhes daqui a pouco, mas aí uma coisa que eu achei legal, né, nessa leitura da Jordânia, é que o relevo, né, gente, que era a ideia do divisor de águas, né? Se você tem, né, um relevo mais alto, como que eu vou bombear essa água para uma parte mais alta? Eu vou precisar de energia. Isso gera o que? A necessidade de consumo energético, hidroeletricidade, não sei, aí, ou seja, você precisa às vezes de mais água, então é uma situação às vezes muito delicada, né? É um lugar que já tem um clima seco e que vai ter um relevo também que não favorece muito, né, Zé? São dois fatores que dificultam aí diretamente. Agora vamos para o quarto, é isso? O quarto é o Egito, né, pessoal? Que é um país historicamente, né, preocupado com a questão da água, né, a questão dos aquíferos, do abastecimento. Tem lá no seu rio Nilo, né, a importância ali, né, vital, mas que tem também alguns entraves relacionados, né, ao abastecimento. E lá você tem verões rigorosos, né, e uma demanda crescente, aumento constante das tarifas, que torna a situação do abastecimento de água no Egito bastante complicada. Lá faltam sistemas de saneamento em larga escala e menos de 15% da população conta com esgoto tratado. Em 2008, por exemplo, muitas pessoas chegaram a beber água diretamente do próprio rio Nilo, né, gente? O que causou uma série de infecções porque é um ambiente industrial, residencial, com despejo de esgoto, né, fétido, né? Aí, em muitos casos, nas áreas rurais, onde não existe canalização, né, você não tem esse processo de irrigação, os dejetos, né, eles ficam a céu aberto, né, contaminando o solo e, consequentemente, os escassos lençóis freáticos que existem no país. O acesso ao rio Nilo, sem o qual o Egito seria um mero deserto, também está cada vez mais disputado por outros países, como Uganda, Etiópia, Ruanda e Tanzânia. A totalidade da população egípcia, estimada em 80 milhões de habitantes, retira do Nilo 90% dos seus recursos hídricos, né, pessoal? E aí a gente tem que lembrar também da questão das barragens, né, que existem no rio Nilo, que são limitadoras do fornecimento de água na foz, né? Lembramos que no passado a foz do Nilo era um ambiente, né, de bastante plantio, cultivo, né, agricultura muito viva, né? Era o berço ali, né, de uma civilização fantástica, muito rica no passado,
e que hoje, né, com esse desenvolvimento industrial, lembrando que o Egito é um dos países mais industrializados da África, né, existe essa limitação para a produção de eletricidade, que é um probleminha que a gente vê no Brasil também, né, Zé? É uma realidade problemática, né? Dependência energética versus o consumo, né, da água. Perfeito, é isso aí, Thiago. Vamos agora para o quinto lugar, é isso? Isso. E já é uma área que já passou aí por guerras, né, por conta da questão hídrica. A gente pode voltar a 1967, falamos da Guerra dos 6 Dias, que é uma área que também apresenta uma escassez aí bem em larga escala, né? E vamos lá, ele diz assim: em Israel, como em todo o Oriente Médio, água é assunto político. O Estado ocupa o Vale do Rio Jordão há mais de 4 décadas e não concede acesso às suas margens pelos palestinos, detendo o fornecimento. Estima-se que o Estado judeu destina 80% da água do rio para suprir o próprio consumo e apenas 20% para os palestinos. Gente, isso é importantíssimo nós entendermos que o conflito ele se acirra por conta desse não acesso à água, né? Durante o verão de 2008, Israel enfrentou sua pior crise de abastecimento de água. Para contornar a situação, o país teve que cavar poços artesianos que estavam reservados para serem usados apenas 2 anos depois. O fornecimento de água na região é feito pelo processo de dessalinização, que recebe anualmente investimentos vultuosos, né, Tiagão? Esse país que se destaca como o país que mais gasta no processo de dessalinização, o que avança a tecnologia deles, ou seja, tem o seu lado positivo, ao mesmo tempo que provoca um gasto excessivo aos cofres públicos, né? E lembremos, né, pessoal, uma coisa muito importante sobre Israel, né? Você tem lá uma agricultura, né, desértica, que é o sistema de kibbutz, né, que é, na verdade, uma colônia agrícola, normalmente familiar, né, voltada para o sustento, para a subsistência, mas temos uma estrutura que devemos lembrar, chamada de Moshav, onde esse kibbutz ele é destinado a uma produção industrial, empresarial, né, mercantil, ou seja, eu vou usar a pouca água existente para plantar no deserto, às vezes para vender para exportação. E com uma desigualdade, né, de porcentagem de abastecimento tão, né, tremenda como essa, né, 80% para 20%, os confrontos internos vão ficar mais agudos, né, Zé? A gente parte aqui agora então para a Nigéria, né, pessoal? Nigéria é um país aí que é promissor na África, país aí que tem agora a produção de petróleo expressiva, né, gente? Alguns, né, rankings dizem que nos próximos anos deve se tornar uma das 15 maiores economias do mundo, mas a Nigéria não está livre desse processo. O mapinha da Nigéria agora entrando na tela para você, falando que a crise de abastecimento da Nigéria não se dá pela falta de água, já que o país possui reservas, lagos e rios em abundância, mas pela falta de sistemas adequados de tratamento e purificação. Aí o problema, né, Zé, que nós sempre vemos na África, o saneamento básico, né, a questão do ebola aí é verdadeiramente ligado a isso, né, tivemos aqui uns diversos X, né, no passado, 2014, com o Daniel Vitor sobre isso, e ele fala que apenas 9% dos nigerianos têm acesso a esgoto tratado e saneamento, tanto que doenças ligadas à água estão entre as principais causas de morte no país. Lembramos sempre da cólera, né, gente, o mal aí tenebroso. 4º país na lista de riscos extremos. A Nigéria é 90% dependente do abastecimento de água externa e passa por uma crise humanitária causada em grande medida pela seca que atingiu o país, né, no último ano, 2014, e também pelos prejuízos nas colheitas, né, Zé? Então, é um problema aí ligado à questão mais social, né, da distribuição e ao mau uso da água, né, que é um problema que a gente vê muito na África, infelizmente. Né? No caso da Nigéria, esse processo pior é que é um país que sofre hoje com a expansão da indústria, né? Isso. Então, se já não tem para a população, daqui a alguns anos estima-se que esse acesso ele vai ser ainda mais precário, né? Quanto mais se industrializa, uma relação, né, muito boa que o Zé faz a respeito disso, né? E aí, Zé, quem vem em seguida nessa lista? Agora aí? é o Iraque, Terrível. né, Thiago? O Iraque, que é um país Ninguém queria estar nessa lista. Essa lista é a que tu quer estar no último lugar, né? O Iraque aqui, ele lista em 7º lugar, né? A gente começa a ver esse mapinha e ele diz mais ou menos assim: o acesso à água no Iraque, um dos piores do mundo, soma-se a outros problemas que assolam a população local, como a violência sectária e os conflitos políticos. Anos de guerras afetaram profundamente a fragilizada infraestrutura hídrica do país, o que tem desencadeado tensões armadas e deslocamentos populacionais, aumentando ainda mais a pressão sobre este recurso natural. A população é outra ameaça ao abastecimento de água potável, a poluição, desculpa, é outra ameaça ao abastecimento de água
potável que deixa milhões de iraquianos em perigo. Além disso, os rios Tigre e Eufrates estão lentamente diminuindo e algumas localidades já não conseguem fornecer água em quantidade suficiente, né, Tiagão? É o caso do sul do país ali, onde você tinha o maior aglomerado sunita, né? O nosso ONU já viu isso. É uma área hoje onde nós temos uma forte expansão do Estado Islâmico, que ele sempre busca estar ao nordeste desse país, onde nós temos o maior acesso hídrico, né? Então, os conflitos que ele diz assim... Convenientemente, né? É, conveniente. Essa ideia dos sectários ali, você separa os curdos que sofrem com esse abastecimento hídrico, porque normalmente são a minoria e são mais fracos, os sunitas, né, que sempre estiveram próximos ali às principais áreas desses rios, e agora os xiitas, né? E dentro desse caldo todo nós temos agora o Estado Islâmico, ou seja, é um país que provoca acirramentos. A indústria tem um grande destaque para a ideia bélica, que polui bastante os rios, então o rio ele seca e a sua qualidade hídrica é completamente comprometida. É uma área extremamente tensa aí, né, Tiagão? Isso é projeto X, gente, dá boa. Então tá procurando aí por quê, cara? Gente, esse grau de aprofundamento você não vai encontrar. O Zé ele tocou num ponto aqui e a gente vai fazer essas relações, né? Que a gente aqui é meio aéreo, né? Então quando ele falou, eu pensei, Zé, um sistema onde a população, né? Ela tem pouco acesso à água, torna-se mais pobre e miserável, portanto mais desesperada, e cede aos apelos de grupos radicais com muito mais facilidade. Ou seja, o Estado Islâmico, mantendo a pobreza e o falta de acesso à água, consegue colocar sempre a culpa em elementos externos, mas, obviamente, fomentando ali uma miséria que vai facilitar, né, a entrada desses jovens nas suas fileiras, né, na sua né, legião, né, ali de terroristas, né, vamos dizer assim, né? Ganhou 10, É verdade, essa aí é uma coisa bem interessante a gente observar. Aqui a gente vai para Omã, né, o 8º lugar. Omã, né, um paizinho, né, que você vai ver agora no mapa, já vê a imagenzinha. Agora, diz que a incerteza paira sobre os recursos hídricos desse país árabe. Secas constantes e o número limitado de chuvas ajudam a aumentar as pressões sobre o fornecimento de água para uso agrícola e também doméstico. O solo de Omã está cada vez mais salinizado, é um lance que a gente já falou anteriormente, pela exploração desenfreada e mal coordenada das reservas subterrâneas de água doce, o que muitas vezes permite a invasão de água salgada no lençol freático das planícies costeiras, né, Zé? E Omã é um país que não está com a situação muito tranquila, né? Nos últimos anos passou por alguns probleminhas, né? Então, a falta de água agrava tudo mais, né? E aí, vamos continuar para quem? Isso aí, agora nós vamos para os Emirados Árabes, né, Thiago? Esse país que está tanto na mídia aí, sim, né? Sim. Sempre se falando de Dubai, onde tem realmente uma... Tem essa ideia de almejarmos, né, a água, né? O luxo da água, né? Enfim, ele fala sobre a escassez de água, é uma das questões que mais tem determinado as opções tecnológicas dos Emirados Árabes. Confederações no Golfo Pérsico, formada por Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, que são as áreas mais importantes aí, né? O clima do país é árido, com temperaturas muito elevadas no verão. Para driblar esse cenário nada favorável, os Emirados têm investido em unidades de dessalinização de água do mar. Só Dubai deverá investir cerca de 20 milhões de dólares nesse sistema nos próximos 7 anos. Até 2025, estima-se que será necessário investir 200 milhões de dólares em programas de infraestrutura e de tratamento de esgoto, né, Thiago? É engraçado que você vê algumas imagens em Dubai e há uma espécie de veneração à água, né? Sim. Eles têm a parte lá de uma praça onde há o balé das águas. A ideia de ostentar água. Aqui a gente ostenta ouro, né? Ostenta cabelos brancos. E lá eles ostentam a água, né? Um fator importante. E é uma área que a gente pode citar aí, né, Thiago? Que teve um processo de industrialização muito importante, tentou, né, a priori se estabelecer da exportação de petróleo, viu que não dava, voltou para a indústria, agora opta pela indústria do turismo. Que a gente precisa lembrar que é uma indústria que tem um gasto hídrico acelerado. Energético. Né? Então você tira da população para fornecer para o turista, né? Nós temos os aeroportos de Dubai, que são hoje os mais movimentados da Terra e que precisam cada vez mais estarem se expandindo e que gastam bastante água. Nós temos comentários na net, não?
que mostram bastante esse gasto sempre voltado para a indústria do turismo e desfavorecendo a população local. Sim, né? É realmente importante a gente observar essa questão, porque a água virtual que foi mencionada pela gente aqui nessa série, né, é pesada no caso de Dubai, né? Quanto de carne não se consome, de comida não se consome, de tecidos, né? Ou seja, a cultura da ostentação ela é extremamente valoriza a água, né, como elemento central, e Dubai não vai estar isento nessa lógica, né? Pessoal, vamos avançando aí para o nosso, né, extenso bloco, porém muito informativo, né? A gente vai fechar aqui com a Síria e vai fazer uma análise final, eu e o Zé Bonner, porque a Síria, né, pessoal, ela tem, na verdade, um desafio diário, né, para acessar água potável. Em muitas regiões do norte do país, a água da chuva é coletada e carregada por burros, até cidadezinhas que sofrem com escassez desse recurso. A maior parte da água é usada na agricultura, que exige um sistema intenso de irrigação, enquanto apenas 9% da água destina-se ao suprimento de demandas domésticas, né, pessoal? E aí a Síria, né, Zé, vai entrar numa lógica que a gente vai ver nesse mapinha agora mais amplo do Oriente Médio. A gente percebe aí, né, o Rio Jordão no meio, o aluno X já está vendo essa imagem, onde a Síria pega no seu sul a Jordânia, do outro lado do Rio Jordão você tem Israel, o Egito você vê mais embaixo, né, nessa parte aí, né, inferior à esquerda, e o Líbano lá em cima. A Síria tem uma questão muito delicada, né, Zé? Porque é a questão das colinas de Golã, que foram muito disputadas, né, com Israel, onde você tem as nascentes do Rio Jordão. Então você percebe, né, que a Síria ela poderia ter muito mais água, né, porém, né, por essas disputas territoriais ela acabou se tornando mais fragilizada, já que Israel controla. Ah, tudo bem, tem exército sírio também, mas a maior parte das tropas são israelenses e estão diretamente ali controlando, né, o quanto de produção, o quanto vai ser destinado a um lado e ao outro, né? E aí a Síria fica em situação bastante complicada, né, Zé? A gente pode fazer um link aí bem legal, a gente já falou sobre o Estado Islâmico. A população da Síria hoje, galera, é a população que mais se movimenta em saída. Então nós temos uma fuga aí muito grande, a população foge para o Líbano e para a Jordânia, né? Nós já temos hoje eles vindo para o Brasil num grande volume, o Uruguai que formou aí, né, vários centros para receber eles, e a população foge por quê? Porque a qualidade de vida lá, Thiago, ela se tornou, na verdade, algo assim, inexistente, né? Desesperador, né? Esse conflito envolvendo aí uma milícia civil que questiona o líder Bashar al-Assad. Nós temos, de outro lado, o Estado Islâmico que cresce nesse país, vindo para essa áreazinha aí do Mar da Galileia, que é uma área onde o Bashar al-Assad ele tenta formar ali, né, o seu ponto base, né, o seu ponto de resistência, porque é uma área que é favorável contra a questão hídrica e quanto à produção de alimentos. Sim. Em contrapartida, ele abre mão do norte da Síria, Thiago. O nordeste da Síria, que é onde o Estado Islâmico já se fixou e é onde nós temos a produção petrolífera. Então a população fica perdida, porque uma área que é a parte boa da água está com o governo e a parte de produção de petróleo hoje está aí com o nosso Estado Islâmico que vem se expandindo fortemente nesse país. Entendemos também a implicância, né, do Ocidente de Israel com a Síria constantemente, porque a Síria ela é verdadeiramente a porta de entrada para o restante, né, do Oriente Médio, vamos dizer assim, né, para o que seria, né, o vetor de crescimento, né, até, né, países como Iraque, né, como Irã, né, como Afeganistão. Então a Síria ela é geograficamente importante pela sua posição e, no ponto de vista hídrico, também fundamental, né, de ser observado, criando, né, pessoal, um entendimento de que religião, né, cultura, tudo que é colocado como fator principal nos confrontos no Oriente Médio, principalmente entre Israel e seus países vizinhos, isso é secundário diante da questão da água, né? Como já foi gabarito vestibular, a água é um elemento central nessas tensões, né, pessoal? Encerramos por aqui e vamos para o próximo bloco. Fica ligado com a gente, né, Zé? Bem mais por aí. Valeu!